em reação, capítulo 16, parte 1. No nosso último encontro, nós vimos o aprendizado daquilo que a gente planta. E muitas das vezes vai, como se diz, a colheita, a ramagem dessa colheita vai longe, né? Necessitando aí que a gente, o que plantou, a gente colha. No último encontro nosso, nós vimos falando das questões sexuais, das pessoas que muitas das vezes brincam com o sentimento dos outros. Esses, esse sentimento está no caminho de cada um. Porque aquilo que a gente leva até o outro, nós estamos vivenciando. Se é coisa boa, ótimo. Se é coisa negativa, surgem os 3 elementos que nós já conhecemos, que será necessário arrepender, reparar e expiar. Então, a colheita, ela é certa. Embora, né, a gente semear é livre, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, encerrando lá toda a questão na casa de Marcela, a gente vem agora, nós viemos agora do capítulo 16, débito aliviado. E nós vamos fazer a leitura conjuntamente. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Então, agora eles estão dentro de uma casa espírita, visitando um senhor, Adelino Correia. Ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho sobre o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Falara com maestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade. Então, olha lá, um senhor que estava ali nos dizeres do Evangelho, mas enfermo. Enfermo do corpo físico e ainda, né? Eles dizendo, quando eles falam, eles dizem aqui que ele trazia nos olhos a marca da humildade, mas tinha tormentos ocultos. Então, quem de nós, né, gente, não carrega as mazelas do corpo físico, mas carrega também as mazelas morais, essas que estão aonde? No nosso perispírito. E com ele não foi diferente. Olha, ele estava ali, né, mas a gente podia ver a real situação em que ele se encontrava. Vários amigos espirituais assistiam-nos atentos. Doce velhinha desencarnada, abeirou-se de nós, chegou perto, e demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossa excursão, falou afetuosa. Assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde do nosso Adelino. Noto-o mais incomodado, ultimamente, pela dor das feridas não cicatrizadas. Então, veja bem, ele estava ali num trabalho, né, pelo Evangelho, ele estava com o corpo físico necessitando de ajuda, né, ou ajuda ou porque precisa passar, né? Mas a ajuda sempre vem por merecimento, no sentido de
curar, ou no merecimento no sentido de nos aliviar, né? Quando a gente precisa passar, o alívio nos vem. Mas quem roga por ele era uma senhorinha desencarnada. Ela mostrava ser íntima dele, conhecer, e falava: olha, eu peço socorro para o nosso amigo. Pelas vicissitudes da carne em que ele carrega. E Silas respondeu que sim. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Por que pensa ele nas necessidades dos outros sem refletir nas necessidades próprias? Acrescentou a anciã comovida. Ela disse: olha por ele, porque ele preocupa mais com a necessidade do outro do que com a necessidade dele próprio. O assessor de Druso, Silas, prosseguiu com carinho. 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. Então, 2 médicos espirituais o assistem enquanto ele dorme, enquanto o corpo físico adormece, né? Porque nós sabemos que não é necessário que o corpo, o espírito durma, né? Quem precisa se refazer, o refazimento das células do nosso corpo é o corpo material. E afagando-lhe a cabeça, esteja tranquila. Correia em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino dentre deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu-lhe o simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos rogou reverente ao nosso orientador. Peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio. Então, ele chegou um outro rapaz, né, também desencarnado, veio solicitar ajuda. Ele disse: fale sem receio. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos: meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descura-se das suas próprias necessidades. Pelo amparo que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de 2 dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse, e sem qualquer vacilação, acreditamos obedecer aos seus impulsos. Visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância que necessitava. Ó meu assistente, rogo-lhe por amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Nós vimos aqui já 2 pedidos de desencarnados para encarnados. Eles estão ali em rogativa. E o que nos mostra essas falas? Reiterados favores que foram ali, né, solicitar para Silas que chegava. Primeiro, que a vida continua, não é novidade para a gente. Mas vejam bem, da mesma forma que nós cultivamos amigos encarnados, nós cultivamos também amigos desencarnados.
Da mesma forma que todos nós estamos aqui hoje, não se assustem se um dia, lá no reencontro de vocês com cada ente querido, eles dizer para vocês que em cada reunião que vocês estavam, não só aqui, mas em qualquer lugar que vocês vá no sentido de se restabelecer, eles estavam junto de cada um de vocês. Não se assustem também. Se pessoas aos quais nós vamos estendendo as mãos pelo caminho, vocês encontrarem amigos espirituais daqueles aos quais vocês ajudaram. Então vai se formando um elo. E aí a gente percebe que as coisas boas também nos chegam. Da mesma forma que nós estamos aqui rogando por quem está necessitando, pedindo a Deus sabedoria e que nos dê a capacidade de fazer o melhor, do outro lado também tem aqueles que estão rogando por nós. E olha, muitas das vezes nem será somente os nossos parentes. Será aqueles aos quais nós cultivamos ou aprendemos a cultivar, ou por afinidade chegaram até nós pela nossa conduta diária. Então, todos nós aqui sempre formamos uma corrente muito solidária, né? Desde o início de tudo. Então, vai criando. Você ajuda um, aí às vezes tem uma mãe ali que já está desencarnada, que pediu muito por aquele filho, a ajuda chega através de vocês, ela se afina com vocês, né? Ou seja, a gratidão. A gratidão é tamanha que do outro lado existem corações, assim dizia nosso lar, né? Existem corações pulsando por cada um de nós. Então, por isso que quando a gente vai perceber, a nossa família, em relação de família, de amigos, daqueles que nos querem bem, é muito grande quando a gente caminha nas trilhas do bem. Infelizmente, o contrário também é verdade, né? Quando a gente vai criando inimizades, os narizes torcidos não é só aqui na Terra, não, mas no mundo espiritual também. Principalmente por aqueles que estão ainda sem entendimento. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Efetivamente, o serviço espontâneo, na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a estudar. Dir-se-ia, observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sobre nossa vista. Sim, aprovou Silas paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos que ainda está preso. Nós temos créditos, mas também temos débitos, assim como Adelino, né? Cultiva, no entanto, a aventura de substanciar-se a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhes confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com os serviços
cuja existência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão que nos patrocinava os estudos. Em face da simpatia que a delírio despertava igualmente em nós, acercamo-lo dele, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passaram agora a administrar em favor de alguns enfermos. Então, aqueles que estavam ali passou a ajudar a Delino na tarefa, né? Então, veja bem, todos nós, quando fazemos principalmente o evangelho lá na nossa casa, nós estamos sendo assistidos. Todas as vezes que as portas da nossa casa se abrem para falar de Deus, para falar de Jesus, nós estamos sendo assistidos. E quanto mais a gente perdura na tarefa, a gente conquista amigos. Prova disso somos nós aqui, que estamos aqui incessantemente. Quantos já não se perderam ao longo do caminho? Porque não tem mais afinidade, ou porque então já não tem mais interesse, né? O desinteresse, porque, como se diz, vou lembrar dele agora, ou eu vou esquecer, né? Como se diz Raul Teixeira, o espiritismo é para quem aguenta. Porque exige de nós constante modificação. Vai batendo na mesma tecla, vai batendo na mesma tecla, no intuito de nos modificarmos primeiramente. E essa modificação interna, que precisa se despender de cada um de nós, ela é difícil. Ela é árdua, porque nós já nos acomodamos a uma determinada situação que a gente já vem trazendo e carregando há séculos. Se ver livre dela é doloroso, é difícil. Então, alguns começam e largam para lá. E agora eu amplio mais um pouco, não só a questão do espiritismo, mas estar com as mãos firmes, seguras com Jesus e com Deus na atualidade em que nós vivemos, exercendo uma fé raciocinada, não é fácil. Porque é muito bonito você sair da sua casa e ir numa igreja, ir numa casa espírita, ir num templo, seja lá onde for, mas está ali da boca para fora. Tem até uma música que diz, né? Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Porque a igreja, a doutrina, a religião, ela não vai salvar ninguém. O que vai nos fazer vencer é a nossa conduta diária. Eu posso até xingar, eu posso até esbravejar, mas eu quero ver o que você vai fazer na prática. Eu quero ver qual é a sua coragem de fazer na prática, porque daí sim você vai mostrar a sua verdadeira essência. Você faz o que você precisa fazer ou você sai fora? Ou você desvencilha? Porque o que vale é o que a gente faz, né? Nós estamos aqui hoje num intuito de conversar, num intuito mais teórico, para nos chamar a atenção para a nossa própria vida, do que nós podemos fazer para melhorar, para quando chegar na prática, a gente saber o rumo ao que a gente precisa caminhar. E a gente sempre está pensando: olha, o meu norteador é Jesus, é ele que eu quero seguir. Então, essa atitude de agora, o que eu preciso fazer? O que Jesus faria? E o que eu estou fazendo? Me afasta ou me aproxima de Jesus? O que eu fiz de errado hoje, eu posso melhorar enquanto indivíduo? E se eu posso melhorar, o que eu preciso fazer? Então, são essas coisas que a gente vai trilhando caminhos e vai também deixando com que chegue pessoas, não só encarnados, mas também desencarnados,
e eles, de uma certa forma, têm por nós, nos dá, né, uma certa proteção. De amigos mesmo. Assim como se cada um de nós aqui necessitasse, a gente daria também, né? Que é abrigo. Por quê? Porque já conquistou uma afinidade. E aqueles que ainda não a conquistaram, os que chegam, ficam surpresos com o que encontram. Então, quando vê a porta aberta para o positivo, o coração se enche de alegria e, principalmente, os espíritos que estão mais evoluídos, eles querem o quê? Contribuir. Quem está numa colônia positiva, ele deseja trabalhar pelo bem comum. E quando ele vem à Terra e encontra também sua oferta, ele quer o quê? Contribuir para o bem comum. Ainda que a gente erre muito. Mas eles sabem que, ainda que a gente está errando, nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Nós não somos perfeitos, nós somos cheios de vicissitudes, né, pela vida que precisamos enfrentar. Nós somos cheios de mazelas do corpo físico e do corpo espiritual, mas nós temos o desejo de ser melhor. Nós temos o desejo de aceitar, mas também de mudar. Então é isso que Jesus espera de nós. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentíamos prontos a partilhar as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamos-lo ao reduto doméstico. Esperava-o no limiar a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 de idade. Silas deu-se pressa em nos apresentar, explicando. É nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga a tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava a atenção, meu colega indagou. Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante os quais nos cabia respeitosa discrição. E enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada, alinhavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina, de seus 9 a 10 anos, presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Afagando-lhe a boneca viva, o assistente informou. Esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou, em definitivo, há 6 anos. O que nos leva a entender que ele passava, né? O Adelino passava por uma crise no casamento, a esposa não estava, e essa menina já se encontrava com ele devido ao abandono da mãe há 6 anos. E ele encontrava-se ele agora com a sua genitora, né? Com a sua mãe. Designando em seguida, os 2 meninos de cor aduziu. E estes pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados que Adelina abraçou por filhos do coração. Então, ele tinha ali a filha, que era dele, biológica, e a filha, que embora não, e os filhos, que embora não sejam biológicos, mas que era dele por adoção. E a adoção, ela tem caminho certo para chegar. O que acontece na adoção é apenas o espírito que precisa passar por essa prova de chegar a um lar por adoção. Mas ele chega aonde precisa chegar. Ele cresce aonde precisa crescer. Os pais aos quais abrem os braços é porque eram os pais mesmo. Hilário e eu
adivinhando as aflições ocultas que, de certo, enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito, em reverente expectativa. Estendendo-nos à atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando. Para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos junto um processo de dívida aliviada, permitindo-nos algo dizer em torno do seu passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado em labor do seu resgate. O que ele está dizendo? Olha, o Adelino, ele está resgatando. Ele está reparando algo que ele precisa reparar e expiando o outro. O que cada um de nós também estamos fazendo. Mas ele aqui, nesse contexto específico, né, passa por algo. Sozinho, com esses filhos, com a mãe, com o corpo físico necessitando de cuidados, passando por. A situação financeira não está boa, né? Passando aí por um perrengue financeiro. Ou seja, ele está passando por momentos de prova. Mas que essa prova será um resgate. Essa prova é uma dívida que ele vai se ver livre dela. Como se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por um instante e finalmente continuou. E agora, Silas vai dizer, né? Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado, que lhe foi o pai solteiro, era homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas ao seu talante e, em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, do qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Então, em vida passada, Adelino era filho de quem? De uma escrava com um senhor. Ela desencarna, o deixa, e ele é adotado por esse senhor, Martim Gaspar, e que também não era fácil, né? Aqui mesmo está dizendo, castigava sem dó e nem piedade. Vendia os filhos, vendia as mães para não ouvir choro. Era execrado pela maioria dos servos e bajulados de quantos lhes obtinham os favores. A troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, então vamos lá. Vamos entender aqui, porque eu acho que nem eu entendi direito, né? Um jovem muito rico, Martim Gaspar, era Adelino. Me ajudem aí, é isso, gente? Estou entendendo certo? E vamos seguir. Entretanto, para o filho Martim,
o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites, inexplicavelmente para ele mesmo. Amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipes de seu nome e de sua herança. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem, de 20 primaveras, que trazia a grande casa rural, desenvolvendo-se sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos feminis da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Depois que o pai casou, né? A madrasta passou o quê? A madrasta passou a excluí-lo, né? E ele começou a nutrir por ela um sentimento aí não tão bom. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança. E totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou desventurado. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma porção entorpecente com a aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após um incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices de tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa, em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde. O que aconteceu aqui, gente? Esse Adelino, que agora é o Martim Gaspar, ele foi adotado. Mas quando o pai procura uma nova esposa, né, ele fica um pouco de lado. Não satisfeito com essa situação, vem esses outros 2 aí, que já não tinha muita afeição pelo pai, e administra algum veneno lá que ele desencarna.
Martim, que é o Adelino, quer se juntar com aquela que era esposa, que foi esposa do pai. Deixa a fazenda aos cuidados desses outros dois, que eram de sua confiança, e vai-se embora para a Europa. Gente, tudo tem uma razão de ser. Tudo que a gente passa hoje é fruto do nosso passado, inquestionavelmente. Claro que a gente não vai deixar de estender a mão para o outro, né? Porque o próprio Evangelho nos ensina a sermos indulgentes. O Evangelho nos ensina a deixar a cruz do outro mais leve, né? Porque se aquilo que a gente faz fala sobre nós, no nosso caminho também nós encontraremos bondade, né? Isso não é, nós não estamos fazendo por interesse, mas fazendo porque somos assim e queremos viver isso, né? Então vamos ver o que aconteceu aí. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava. O pai começou a obsediar. Por 5 anos aí, daqui a pouco ele começou o quê? A se dar por vencido. O pai o cercava incessantemente, apesar de invisível aos seus olhos. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos em cárcere de treva, até que, amparados por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram um resgate, ingressou em nosso instituto, ao que foi informado em lamentável situação, tendo entrado em sintonia com o genitor sequioso de Vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Olha, a pessoa vem trazendo no corpo físico resquícios lá de trás. Muitas vezes podem não acreditar, mas muitas chagas que existem em nós foram abertas por nós mesmos. Ou muitas chagas que vão precisar ser abertas é porque denotam exatamente de uma conduta pretérita, ou nessa ou na outra existência. Porque hoje em dia as coisas têm evoluído e passado tão rápido que as pequenas coisas, vamos dizer assim, as pequenas arestas, nós estamos reparando já. Hoje em dia, você tá com um mal feito de manhã, 2, 3 horas, até a tarde você está pagando por aquilo que você fez. Por isso, nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar em nós mesmos, principalmente. Porque vai respingar em nós.
Ele desencarnou, pai e filho ficaram ali inimigos, né? Um obsediando o outro desencarna com um remorso enorme pelo que fez ao pai. Foi usado aí por muitos espíritos, até mesmo hipnotizado por muitos espíritos. Ficaram nesse processo aí de obsessão um pelo outro por 11 anos pós-desencarne. E aí o espírito se deteriora em determinados pontos, né, no perispírito, no nosso invólucro espiritual, e aí o que, que acontece? Quando a gente retorna, reencarna, precisamos de um corpo físico, imprime no corpo físico as impressões pertinentes ao espírito. E é por isso que vem trazendo as mazelas, necessitando purgar aonde? No corpo físico. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que o onerou desavisado. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardentemente operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento e trabalho digno, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu desfavor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhes devem generosidade e carinho. Então, veja bem, ele estava naquela situação deplorável, foi socorrido, foi para a Mansão da Paz, de lá ele teve a oportunidade de reencarnar, ele está conquistando e fazendo uma mudança íntima. Olha aí a necessidade da nossa reforma íntima, que nada mais é do que o nosso melhoramento. Olhar para nós, em que eu posso melhorar, em que eu posso modificar. Porque erros nós todos carregamos, cada um carrega de um jeito, né? E não cabe aqui cada um de nós numerar o feito dos outros, mas nós somos errantes. Mas o que eu posso melhorar? Por isso o Evangelho nos fala que aqueles que trabalham no bem já estão tecendo o caminho dos mundos positivos desde agora. O contrário também é verdade. Se eu estou o tempo todo com a minha conduta nas sombras, eu já sou a própria sombra. Então, se eu desencarno hoje, é a sombra que eu vou na sombra que eu vou permanecer. E eu não digo aqui sombra de árvore debaixo de uma árvore refrescante, não. É sombras trevosas de umbral de lugar denso, pesado, onde tem essa vibração negativa, pessimista e de destruição. Atirando a imensas dificuldades materiais desde cedo, cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido ao tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Então, veja bem, ele já começou, para que ele estivesse vivenciando o que está hoje, ele já começou o estudo de lá. Da mesma forma, somos nós quando começamos os estudos daqui. Nós não precisamos aguardar chegar ao mundo espiritual para ter conhecimento dele.
Da mesma forma, aqueles que estão aí desencarnados, eles estudam o ambiente ao que eles vão se submeter para poder estar preparado antes. Isso é aqueles que têm no momento o quê? Discernimento. Aqueles que sabem usar bem o livre-arbítrio. Então ele volta sentindo as mesmas coisas que um dia ele fez o pai sentir, ainda que ele não lembre. Mas um dia todas as respostas chegam. Um dia nos é mostrado o nosso passado. E quando nos é mostrado, nós vamos ter dele o quê? Vergonha. Mas nós vamos ter alívio quando perceber que nós conseguimos depurar em nós aquilo ao qual nós viemos predestinados a fazer numa missão designada por nós mesmos e abençoadas por Deus e por Jesus. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regenerosas da fé que abraça. Disciplinou-se, rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. Trilhando o caminho da simplicidade, da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados pelos conflitos que se propunham manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotada ao bem alheio, resgata o passado com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante de seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Então, veja bem, aqueles que um dia o tinha como inimigo, da reforma íntima que começou a fazer de si mesmo, da mudança da sua conduta, aqueles que se viam como obsessores foram desistindo. Porque começaram a perceber que ali existia um espírito renovado, um espírito disposto a passar, um espírito disposto a cumprir aquilo ao qual ele foi destinado a cumprir. Que todos nós possamos ter discernimento, coragem e força para modificar a nós mesmos, para a nossa mudança vir de onde? De dentro para fora. Porque quando a mudança interna se faz, ela transparece do lado de fora. Quanto mais as mãos nós estendemos, mais amparados nós estamos, porque aqueles que nos são afins estão prontos para nos ajudar, e aqueles que nos tornam amigos estão prontos para rogar por nós. Que nosso caminho possa ser de luz e paz, mas de, sobretudo, de compreensão de nós mesmos, para que no final de tudo nós possamos chegar vitoriosos. Nós encerramos por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar revendo aí a história de Adelino, que um dia foi aquele, né,
que, como se diz, não deu valor ao que precisava ter, né? Viu? Veio órfão porque não deu valor àquele que um dia o acolheu. Alguma dúvida, gente? E olha que é cansativo, né, gente? Mas que é necessário. Eu não sei se a Graça está por aí ainda. Deus te abençoe e te guarde, viu, Graça? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Ana Rodrigues, boa noite. Deus te abençoe e te guarde, tá boa? Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelo aprendizado. Que André Luiz receba a nossa gratidão onde quer que esteja, né? E Chico também receba a nossa gratidão por estar trazendo para nós história que nos leva a aprendizado, né? Nos leva a retirada de conclusões para melhoramento de nós mesmos. Obrigada à espiritualidade amiga presente, obrigada ao meu mentor presente, não só a ele, né? Que me ajuda todos os dias a vencer, assim como o de vocês também, que ajuda vocês também a restabelecer, a vencer e a seguir. Que todos nós possamos o quê? Termos amigos, amigos não só encarnados, mas também desencarnados, aqueles que estão ali rogando por nós e nos livrando daquilo que os nossos olhos físicos às vezes não conseguem enxergar. Fiquem com Deus. Até amanhã no Evangelho no Lar, às 8h30, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem com Deus, gente. Obrigado pela paciência, obrigado pela coragem de vocês de estarem aqui, né? Da força de estar incessantemente no trabalho, aqui me ajudando a cumprir a missão, né? Fiquem com Deus, obrigado por tudo, viu? Tchau!